Que a graça e a paz sejam connosco da parte do nosso Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Sejam bem-vindos, irmãos e amigos, a este nosso momento de culto, em circunstâncias diferentes, fruto da situação que se vive no nosso país e neste mundo que Deus criou, mas um momento de culto que queremos seja vivido em espírito e em verdade. Com todas as limitações inerentes à atual circunstância que vivemos, mas também com toda a confiança no Senhor que ultrapassa todas as circunstâncias e que conhece a sinceridade dos nossos corações. Que nós possamos ter um tempo abençoado, um tempo de comunhão espiritual, em que apesar de não podermos trocar experiências, trocar fisicamente a manifestação da nossa fé, nós podemos espiritualmente ter comunhão com o nosso Deus. Eu gostaria que nós começássemos, a paixão das nossas cabeças, orando e pedindo ao Senhor a sua direção para este nosso momento de louvor, adoração e comunhão espiritual. Vamos orar. Ó grande e bondoso Deus, nós te devemos tudo e necessitamos de ti. Nós te bendizemos, Senhor, por nos juntares aqui por meio desta nova tecnologia. Nós te agradecemos o repouso que nos tens dado nestes tempos difíceis. Nós te agradecemos, Senhor, por nos confortares continuamente com a tua presença. No meio dos nossos afastamentos, das nossas distâncias, nós sabemos que tu nos aproximas uns dos outros e, sobretudo, de ti. Nós também dizemos, Senhor, por nos alimentares pela tua palavra. E te pedimos agora, Senhor, abençoa-nos. Sê presente junto de cada um de nós. E enche-nos de gratidão e alegria para podermos estar contigo. Isso nós pedimos, no nome de Jesus, que é o teu Filho e nosso Salvador. Amém. Vamos tentar ter comunhão através do louvor e da adoração, recorrendo à transmissão de um hino tradicional que nos foi gravado por uma igreja irmã do Brasil, e porque a letra vai ser projetada simultaneamente, eu convido aqueles que o quiserem e puderem fazer, a cantar junto com estes irmãos lá do Brasil. E neste hino tradicional, que tem uma mensagem muito simples, a mensagem de que nós podemos sossegar no Senhor, vamos, de fato, manifestar a nossa confiança em Deus.
Depois deste tempo de louvor, gostaria que nós meditássemos um pouco na palavra do Senhor. E vamos abrir as nossas Bíblias, seja fisicamente, seja através das aplicações dos nossos telefones móveis. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículos 13 a 20, e vamos refletir um pouco sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz para circunstâncias como as nossas que nós vivemos hoje em dia. O tema e o desafio é percebermos, nestes tempos difíceis, qual é realmente a verdade. Nós vivemos em tempos complicados. Por onde quer que nos viremos, seja para o rádio, para a televisão, seja para os jornais, todos falam do coronavírus, do Covid-19. O mundo aumenta os seus níveis de medo. Os governos, tal como o nosso, tomam medidas restritivas. Nós fechamos as escolas, somos convidados a ficar em casa, encerram as empresas e gente que nunca se sentiu ansiosa. Parece que, como diz o povo, entrou em parafuso. Veja-se a crise do papel higiênico e a inexistência do desinfetante para as mãos nos supermercados. A verdade é que as pessoas são capazes de coisas incríveis quando confrontadas com a incerteza. Nestes tempos, eu creio que a Bíblia nos garante, nos assegura que há algumas verdades que nós podemos tomar como certas. Vejamos, a igreja primitiva para quem o apóstolo João escreveu esta carta não era estranha a pragas, epidemias, violência sem sentido, incerteza e mesmo histeria coletiva. Por isso, nesta sua primeira carta, o apóstolo João dirige a atenção dos crentes para 5 coisas que eles, tal como nós, podemos tomar como certas. Vejamos, pois, o que ele nos diz nestes versículos. E o primeiro versículo que eu gostaria que nós refletíssemos é o versículo que está no número 13. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. E este é um versículo que nos relembra que nós temos uma promessa. Diz João: estas coisas escrevi a vocês, que creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Como crentes, nós sabemos que temos a vida eterna. Deus afirmou claramente na sua palavra que a oferta da vida eterna é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E esta é a promessa de Deus e nós podemos confiar no que Ele nos diz. Ouçamos algumas outras palavras das Escrituras que nos dizem e provam isto mesmo. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o próprio Senhor Jesus, neste mesmo Evangelho, no capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E ele mesmo diz ainda um capítulo à frente, no capítulo 6, versículo 47, como se encontra aí expresso na vossa imagem: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Finalmente temos aquele emblemático versículo do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, quando ele diz, em 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por outras palavras, a nossa vida pode ser cheia de altos e baixos, de promessas vazias, mas a promessa de vida eterna em Jesus não é uma dessas promessas vazias. Nós sabemos que Deus conhece o que vivemos, porque Ele já viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, porque Ele ressuscitou. E isso nos permite ter a certeza que a sua promessa é verdadeira. Essa promessa diz, em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou
para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Primeira verdade. Nós temos uma promessa. A segunda verdade é esta. Nós temos as nossas orações. Este é um instrumento precioso. Nos versículos 14 a 16 desta primeira carta de João, diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por isso não digo que se deva pedir. Resumindo, Deus ouve e responde às nossas orações. Agora, mais do que nunca, como cristãos, devíamos responder não com pânico, como muita gente neste mundo responde, mas com oração. Porque, vejamos, nós temos muito por que orar. Temos que orar e devemos orar pelo pessoal médico, pelo pessoal de enfermagem, por aqueles que nos governam e que têm de tomar as melhores decisões para nós, pelas autoridades de todo este mundo, pelas pessoas que já são vítimas desta doença, por aqueles que são particularmente vulneráveis, pelos idosos, pelos doentes, pelos imunodeprimidos. Em tempos de crise, como diz João, é fundamental que optemos pelas orações e não pelo pânico. E quando orarmos, tenhamos a certeza que Deus nos ouve, mesmo quando não recebemos a resposta que gostaríamos. Às vezes, quando o pedido é errado, Deus diz não. Quando o tempo do pedido não é o tempo certo, Deus diz espera. Quando tu estás errado, quando eu estou errado e peço a Deus, Ele diz cresce. Mas quando o pedido é certo, quando o tempo é correto e tu estás certo, Deus diz vai. A oração não tem, pois, que ver com a minha vontade ser feita no céu e na terra, mas sim com a vontade de Deus ser feita aqui na terra. Deus diz sempre que sim, quando os nossos pedidos estão alinhados com a sua vontade. Portanto, por que não nos apegarmos a esta verdade e tomarmos as promessas de Deus em nossas orações? Tornemos as promessas que Ele faz na sua palavra nas nossas orações. E assim honraremos a Deus e podemos ter a certeza da sua resposta. Terceira verdade. Nós temos o nosso protetor. Versículo 18 desta primeira carta, capítulo 5, diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. O apóstolo João não está a dizer que o cristão não peca. Aliás, no primeiro capítulo desta mesma carta, ele diz: quem afirma não pecar é mentiroso. Pelo contrário, ele está a dizer que o cristão tem um protetor que o mantém a salvo. E isto não tem a ver com proteção física, mas sim com proteção espiritual. A Bíblia diz claramente que nós temos um inimigo. E esse nosso inimigo é Satanás. Por vezes nós cedemos. Nós caímos nos seus esquemas. Mas João assegura-nos que Jesus é maior que o nosso inimigo e Ele protege-nos. Quando pomos nele a nossa fé, Ele lava todo o nosso pecado. O nosso pecado passado, o nosso pecado presente e o nosso pecado futuro. E nós estamos seguros. Não importa as tentações e desafios que enfrentamos, Cristo nos libertou do pecado e do nosso inimigo. Mesmo que muitas vezes nós cedamos às tentações que enfrentamos, mesmo que muitas vezes nós estragamos tudo, como se diz, a vitória final, e essa é que é a verdade, é nossa em Cristo Jesus. Quarta verdade.
nós temos o nosso lugar. O versículo 19 do capítulo 5 diz: sabemos que somos de Deus. Esta é uma constatação incrível. Nós temos uma posição preciosa, um lugar sem preço no seio da família de Deus, da família eterna de Deus. E isto é realmente maravilhoso. Toda a Bíblia conta a história de Deus a construir uma família que o louve. Uma família que o honre, uma família que reine para sempre com ele. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, Deus torna-se o nosso Pai, nós tornamo-nos seus filhos, outros cristãos tornam-se nossos irmãos e nossas irmãs, e a nossa igreja torna-se a nossa família espiritual. Pois, como cristãos, nós não somos unicamente chamados a ser, mas também somos chamados a pertencer. Nós não fomos criados para viver isolados e sozinhos, mas fomos criados para a comunhão e para a comunidade. Ser parte da família de Deus é isso mesmo. É fazer parte. É rir juntos, é chorar juntos, é sonhar juntos. A Bíblia diz que os cristãos são criados juntos, são juntados, são edificados juntos, são membros juntamente, herdeiros juntamente, aperfeiçoados em conjunto, mantidos juntos, e até diz que seremos arrebatados juntos. Há muita comunhão na família de Deus. Em tempos como estes, em que é suposto nós nos isolarmos e evitarmos contatos sociais, é fácil sentirmos-nos sozinhos. É fácil sentirmos-nos sós, separados uns dos outros, mas quando pertencemos à família de Deus, nunca, mas nunca, nós estaremos sós. Quinta e última verdade desta porção das Escrituras, o versículo 20 do capítulo 5 da primeira carta de João. O apóstolo diz: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra que aqui é traduzida por verdadeiro significa original, por oposição àquilo que é uma cópia. Jesus é a luz verdadeira, o pão verdadeiro, a videira verdadeira. Ele é a própria verdade. Ele é autêntico. Tudo mais é uma cópia. Ele é o genuíno. Tudo mais é imitação. Jesus é o tal. E isso é tudo o que importa. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, chamou a Jesus o príncipe da paz. Está no capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Quando nós conhecemos Jesus e sabemos que Ele nos ama, nós podemos experimentar uma paz que ultrapassa todo o entendimento, mesmo no meio desta pandemia global. É um fato, irmãos, que estamos a viver tempos incertos. Mas em 1 João, capítulo 5, a Bíblia dá-nos algumas verdades que suportaram o teste do tempo e que podemos ter como certas. A nossa promessa, as nossas orações, o nosso protetor, o nosso lugar e aquele que nos governa. Assim, quando tu te sentires assoberbado, cheio de problemas, quando tu te sentires ansioso e assustado, lembra-te destas 5 certezas. Toma refúgio nelas e sabe que tens vida eterna, pois as tuas orações serão ouvidas pelo Senhor e já estás vacinado contra o inimigo e contra o pecado. Tu és um filho de Deus e tens contigo Jesus, o teu Senhor e teu Salvador. Assim seja. Amém. Depois desta meditação da palavra do Senhor, seria importante nós refletirmos e orarmos. Vamos criar um pequeno espaço aqui para
orarmos ao Senhor, para buscarmos a sua presença. Neste fim de semana, a nossa comunidade desafiou os seus membros a um tempo de oração e de jejum para enfrentarmos a situação que atualmente o mundo enfrenta. São princípios bíblicos, são disciplinas espirituais que as Escrituras falam, o jejum e a oração. E nós agora vamos ouvir uma pequena introdução que nos é trazida pelo pastor Dale Robson. Será também projetado os motivos de oração pelo qual nós nos reunimos e congregamos e desafiamos todos aqueles que o ouvem neste momento a terem a oportunidade de, baixando as cabeças, orar ao Senhor. Vamos, pois, escutar o que diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, para o nosso tempo de oração e intercessão, neste nosso culto via online, os objetivos são: clamar ao Senhor para que poupe os idosos por serem os mais vulneráveis em relação ao coronavírus. Clamar ao Senhor para que diminua a força desse coronavírus nas nações. Clamar ao Senhor para que tenha misericórdia das famílias que já estão contaminadas com o coronavírus. Clamar ao Senhor que perdoe os pecados de idolatria das nações. Clamar ao Senhor para que abrevie e alivie sua disciplina sobre a igreja e a sua ira sobre os ímpios. Clamar ao Senhor que aumente a nossa fé em Cristo, para passar por este momento de pandemia com paciência, perseverança e esperança. Clamar ao Espírito Santo para confortar as famílias que já perderam familiares e amigos. Clamar ao Senhor para que o seu povo não desanime, mas tenha bom ânimo. Clamar ao Senhor pela salvação de familiares e amigos. Clamar ao Senhor para que dê sabedoria às autoridades e, sobretudo, para que se arrependam dos seus pecados e transgressões. Clamar ao Senhor para que poupe todos os profissionais de saúde, especialmente os da família da fé. Que Deus nos abençoe. Nunca perdemos tempo quando oramos e buscamos a direção do nosso Deus. Que nós possamos, nestes dias difíceis, buscarmos o conforto e o consolo que nos vem do alto. E para terminarmos este nosso tempo juntos, vamos fazer de novo aquilo que já fizemos no início. Vamos ouvir um hino tradicional que tem uma história muito interessante por trás de si, que muitos de nós conhecemos. Quem não conhecer pode ir procurar, pesquisar, basta ligar à internet e procurar no Google. E vamos cantar juntamente, como vimos há pouco, com aqueles irmãos daquela igreja do Brasil. Vamos buscar a presença do Senhor mais uma vez em oração e vamos sentir conforto e consolo na mensagem desta melodia e desta letra que fala aos nossos corações.
meus irmãos, nos próximos tempos e enquanto a situação se mantiver e nós tivermos que nos condicionar nos nossos movimentos e nos nossos ajuntamentos, nós iremos tentar manter uma certa coesão espiritual e de comunhão através dos meios disponíveis. Portanto, durante a próxima semana iremos continuar a pôr mensagens, exortações e outro material bíblico nas nossas páginas sociais, como se encontram aí expressas aí ao vosso lado direito. E no próximo domingo, querendo Deus, se tudo correr como é da vontade do Senhor, nós estaremos aqui mais uma vez, desta maneira, para trazer a palavra de Deus e exortação aos nossos corações, através da internet. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos dê ânimo nestes tempos difíceis. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja connosco e connosco permaneça todos os dias, até que volte finalmente o Senhor Jesus. Amém.